Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª sessão da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual doutora Isabela Pari Bortolotti, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia e presidente da Comissão de Estudos de Direito da Moda da UAB Santo André. O doutor Wagner Iene, presidente da Comissão de Direito Digital da UAB Santo André. Doutor Hélio Tomba Neto, palestrante dessa noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da UAB Santo André. Hoje é a segunda palestra de um total de 6 e abordaremos o tema Passei na OAB e agora? Iniciando na advocacia digital. O doutor Hélio é advogado, graduado pela Faculdade de Sorocaba, foi presidente da Comissão de Compliance e Direito Digital da OAB Subseção de Itu, é presidente do portal Digital Rights Association. Não sei se eu disse corretamente. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor Hélio. Eu vou passar a palavra para a doutora Isabela para suas considerações iniciais. Obrigada, doutora Priscila. Boa noite, doutor Wagner. Uma honra ter aqui mesa virtual. Com um tema tão importante, né? Assim, muitos jovens passam na OAB e não sabem o que fazer depois disso, né? A gente fica tão focado em passar na OAB que depois que passa, e aí, né? E é muito importante a gente tratar desses assuntos na OAB, que é a nossa casa, e hoje é uma área do direito que está arrasando. Eu tenho a honra de ter dois nomes maravilhosos da área, Wagner e Dr. Hélio aqui comigo, então eu queria agradecê-los e muito ansiosa para a exposição. Muito obrigada, doutora Isabela. Vou passar a palavra para o doutor Wagner para suas considerações iniciais. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, doutora Isabela. Eu agradeço pela oportunidade de poder participar desse importante evento. Agradeço também aqui a oportunidade que a doutora Andrea Tartucci sempre nos proporciona, organizando eventos como esses, né? Eu não tenho dúvida da importância do tema. Todos nós que já sentamos nas cadeiras durante o curso de Direito, sabemos que depois de formados é que começa o grande desafio. Nós aprendemos a estudar direito, mas nós não nos preparamos para empreender no direito. Então, tratar desse assunto, não tenho dúvida de que é fundamental para orientar os novos advogados, até mesmo para trazer mais conhecimento para quem já advoga há algum tempo e, na minha opinião, sempre há algo para incrementar. Então, mais uma vez, eu agradeço e devolvo a palavra para a doutora Priscila. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o doutor Hélio para início dos trabalhos. Muito obrigado, Priscila, obrigado, Isabela, obrigado, Wagner. Bom, antes de começar a minha exposição, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a doutora Andrea Tartucci, através da subseção Santo André, a 38ª, pela oportunidade que me foi concedida para estar aqui na noite de hoje, para conversar um pouquinho sobre direito digital, sobre a prática em direito digital, sobre como começar nessa área. Gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela doutora Isabela, que é presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda e vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado, a qual também atuo em paralelo na Digital Rights Association, como foi bem pontuado pela Priscila. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Wagner Geni, presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, da subseção, e da Priscila Kogan, diretora das comissões, que faz parte da diretoria das comissões, como também a Priscila, que nos acompanha e assessora para distribuição e gestão desse evento. Bom, o intuito da noite de hoje é de fazer uma exposição
mais diretas, né, mais focadas sobre os primeiros passos. E caso alguém, um participante, tenha alguma manifestação, queira mandar alguma mensagem, fique à vontade, que eu respondendo ao final. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela para que a gente possa dar início. Bom, como foi pontuado, meu nome é Newton Neto. Esse aqui são algumas das associações que eu integrei. Então, como foi mencionado, eu sou advogado graduado pela FAD, Faculdade de Direito de Sorocaba. Tenho pós-graduação no Damaso BMEC, tanto em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, quanto em Direito Digital e Compliance. Fui presidente da Comissão de Compliance e Direito Digital da 53ª Subseção, a DITU. Atualmente sou presidente do Digital Rights. Também sou aluno do ITS e do Data Privacy Brasil. Eu costumo iniciar essas exposições trazendo o basilar. A gente sempre tem que voltar um pouquinho, dar um passo atrás para entender sobre o básico funcionando. Então, o que é direito digital? Qual é o conceito de direito digital? Basicamente, o direito digital ele visa a regulamentação da relação entre as partes, né, no ambiente digital. Então, diferente das outras áreas, a gente não tem uma definição tão jurídica do ponto, vamos chamar assim, na questão mais juridiqueza da questão. Tá? É interessante de pontuar que, muito embora as pessoas enxerguem o direito digital como um ramo do direito separado de outras áreas, faz parte do caminho que enxerga o direito digital como um adicional às outras áreas. E aí eu já entro aqui na questão das áreas de atuação. Existe direito digital que envolve direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito do consumidor, que aliás está muito vinculado, direito digital que envolve direito da moda, envolve a própria questão de propriedade intelectual, direito ambiental. Então, o direito digital ele é o adicional às demais áreas. Então, eu sempre pontuo que, para a pessoa que questiona sobre direito digital, que ela precisa tentar enxergar, tentar entender qual é a área principal que ela sente mais afinidade. Porque o mercado está em plena expansão. A gente percebe uma mudança maior, uma mudança gradativa da área de direito digital, principalmente após a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, a 3.709 de 2018, cujas sanções entraram em vigor agora no mês de agosto do presente ano, e as pessoas começaram a falar mais sobre isso. Virou cult falar sobre direito digital. Da mesma forma, até existe uma comparação. Bom, o direito digital é o CDC da geração de 2020, dos anos 20. Porque lá atrás, quando teve o início do CDC, todo mundo começou a falar de direito consumidor e tal. Surgiram muitos especialistas no tema. E aí que mora o perigo. A gente tem que entender as nossas limitações e aonde a gente pode melhorar. Isso vale para todas as áreas. A gente sai da faculdade, bom, eu quero fazer uma atuação de direito civil, de direito penal, de entender efetivamente, para poder entregar um trabalho correto para o meu cliente, qual é a minha especialização, onde eu consigo me destacar e quais são as minhas limitações. A gente tem que chegar à humildade e entender onde a gente consegue pisar. E com o mercado em expansão, a tendência é que muitas pessoas acabem tentando entrar na área, mas realmente ficam tateando. Como que eu posso iniciar meus estudos? Onde que eu começo a descobrir formas de atuação? O direito digital é só LGPD, é só proteção de dados? Ou o direito digital é só propriedade intelectual? Eu preciso gostar de propriedade intelectual para falar sobre direito digital? Então, assim, a gente tem atuação tanto em escritórios quanto em empresas, quanto em consultorias, tanto na parte consultiva quanto na parte contenciosa, a atuação para o profissional voltado para a área de direito digital. Então, a expectativa
né? E aí, acredito que o doutor Wagner e a doutora Isabela concordam comigo, é que essa área cresça cada vez mais nos próximos anos. Então, vai ser bom para todo mundo, e é um ramo que a gente objetiva, né? Que a gente aposta, né? O direito em si é uma grande aposta. A nossa vida, a gente aposta bem mais precioso que a gente tem, é o tempo. Então, a gente está numa possibilidade muito boa do crescimento da atuação do direito digital. Eu dividi aqui o início, né, por onde começar, em duas frentes, estudos e mídia. E aqui eu vou pedir a gentileza para poder contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que é importante a gente compartilhar nossas experiências pessoais para que as pessoas que estão nos assistindo possam até então, se identificar ou, de repente, algum comentário que nós passamos sirva de fagulha, né, de centelha, para que ela procure iniciar um caminho. Eu fui apresentado ao direito digital através de um amigo, né, advogado, o Dr. Caio César de Oliveira, inclusive menciono aqui embaixo. A primeira vez que ele comentou sobre direito ao esquecimento. E, cara, o que é direito ao esquecimento? Isso foi lá nos meados de 2013. E na faculdade, estava no meu terceiro ano ainda, na faculdade entrou um professor, o professor Marcelo Crespo, que também começou a falar sobre direito digital, sobre a parte de direito digital que envolvia o direito penal. E, bom, ficou nessa questão de o que é direito digital, deixa eu entender. E a época eu gostava muito de direito do trabalho. Chegou um ponto, 2017, que direito do trabalho ainda continuava a minha área de paixão, mas eu me aprofundei com os estudos de direito digital através de participação em grupos de estudos. Então, a minha faculdade fornecia um grupo de estudos de direito digital, onde cada semestre era abordado um tema. Então, todos os participantes, alunos e ex-alunos, eles tinham que estudar o tema, fazer a apresentação, assistir a apresentação dos outros. Então, isso era muito importante, porque começou a minha iniciação no direito digital, efetivamente. Nesse meio tempo, eu também já era integrante da Comissão de Direito Digital e Compliance, sobre Compliance e Direito Digital, da Associação de TU, a qual eu vim assumir a presidência no ano passado. E isso é importante para a gente não se ver sozinho, porque eu acho que o principal receio quando sai da faculdade, e de repente a gente às vezes não tem um parente advogado, como foi o meu caso, ou alguém que já está inserido na área do direito, bom, eu preciso achar um grupo. É natural do ser humano nos encontrarmos em grupo, procurava conviver em grupo, com os mesmos interesses, com os mesmos objetivos. E, com certeza, a OAB de TU, ela foi fundamental na minha evolução no direito digital, porque eu encontrei pessoas que também gostavam de falar sobre o tema. Então, a partir dali, início a minha pós-graduação, em 2017, em Direito Digital e Compliance, no Damaso do MEC, onde meu professor da faculdade era um dos coordenadores. Então, já consegui criar um vínculo e ter uma aceitação maior em relação à matéria. Desde então, o grande segredo, né, para o direito, que não é segredo, que todo mundo acredita que já fale uma vez na vida, não parar de estudar. Esse é o grande ponto. A gente tem que sempre respeitar, claro, os nossos limites, né, mas sempre estudar um pouquinho, sempre estar atento ao que está acontecendo. Eventualmente, algumas coisas são impossíveis, ninguém consegue estar ligado 100% do tempo. A gente ainda não é robô, mas a gente precisa buscar uma fonte, né, um conteúdo confiável. E eu indico a apresentação, né, participação em cursos, com destaque, né, para o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, e a Data Privacy Brasil. São os principais nomes do mercado envolvendo direito digital, produção de dados, e lá vocês encontram vários cursos sobre inteligência artificial, sobre direito digital na prática, produção de dados na prática. Então, é muito importante para que a gente busque conhecimento de profissionais qualificados, né, e com competência para falar do assunto. Também indico a leitura de doutrina e acompanhar profissionais especialistas no tema. Porque vira e mexe, vai ter algum post no LinkedIn, algum comentário, ou pintou alguma dúvida, a gente vai poder trocar uma ideia, conversar com a pessoa para entender melhor aquela questão que a gente está abordando, seja num artigo, seja para estudo de faculdade, estudo na pós-graduação, né? Então, eu indico
o próprio Dr. Caio César de Oliveira, o Dr. Ronaldo Lemos, o Sérgio Branco, o Dr. Carlos Afonso, os 4 primeiros, o Ronaldo, o Sérgio e o Carlos, eles são diretores, né, do ITS. O Caio César é pesquisador do ITS também, junto com a Priscila Silva na terça. São pessoas que eu procuro consumir conteúdo, se não diariamente, quando possível, né? O Caio tem uma abertura grande para a gente conversar sobre os temas, porque são pessoas que estão em destaque, né, estão em voga, já têm a competência de lidar com a área há alguns anos e realmente tem a didática que a gente busca para aprender mais sobre o tema. Indico também o Bruno Bione, que é um dos fundadores do Data Privacy Brasil. Inclusive, ele disponibilizou um livro de maneira gratuita há pouco tempo. Tá no site do Data Privacy para fazer download. O Diogo Reis, a Patrícia Peck, que é um dos homens mais fortes do direito digital do Brasil e do mundo. A Lívia Teixeira Leal e a doutora Isabela Ferrari, que é uma juíza do Rio de Janeiro, que conversa muito, né, com esse tipo de conversa, que expõe muito sobre a justiça digital, a evolução da tecnologia aplicada ao direito, mas a parte administrativa. Em relação à mídia, né, o que eu indico para que as pessoas façam a leitura diária de reportagens sobre a área, sobre o direito digital. Infelizmente, eu ainda não consegui fazer a leitura de hoje, mas eu sempre tento tirar, pelo menos ou no começo do dia ou no final do dia, análise do Conjur e do Jota. São portais que eu acompanho bastante. O Jota e o Conjur são portais exclusivamente jurídicos e a gente vê realmente algum assunto que tem destaque, uma decisão recente, algum parecer ou algum artigo de algum outro profissional, alguma questão crítica. Então, é importante a gente ter esse hábito diário para acompanhar alguma notícia voltada para o direito digital. Para assistir e ouvir, eu indico o Expresso Futuro, que é com o Ronaldo Lemos, de quem no slide anterior, parceria com o Futura, onde ele discute, né, são vídeos de 40 minutos aproximadamente, temas relacionados ao direito digital em si, a tecnologia em si, cidades inteligentes, tecnologia das coisas, cidade do futuro, né, o planejamento do transporte. Então, está, se não me engano, na 4ª temporada, né? No YouTube os programas são disponibilizados de maneira gratuita, no Globoplay tem assinatura, mas é muito importante para a gente enxergar de uma forma mais diferenciada, né? Mais acessível os temas que envolvem tecnologia. O Tecnocracia, que é um atalho, né, um paralelo do Manual do Usuário, que é com o Guilherme Felice. Então, um podcast às vezes quinzenal, às vezes passa um pouquinho mais. Ele faz uma análise crítica da tecnologia. Então, recentemente ele comentou sobre a história da comunicação, né, da telefonia. Teve um episódio muito interessante que foi comentado sobre a renda básica universal. Então, é muito legal, é uma característica muito bacana do Tecnocracia, o formato dele é quase de um artigo. Então, ele trata um tema paralelo para a gente chegar num tema objeto, e sempre todas as informações de Tecnocracia, tanto o link no post quanto os áudios, contém o link dos gráficos, das pesquisas, para que quem possa assistir, quem possa ler o conteúdo, consiga fazer essa checagem. Então, a gente sempre consegue analisar algo mais robusto, né? O próprio Guilherme ele já traz um fact-checking aqui dos dados que ele apresenta. E o Dadocracia, que é o podcast do Data Privacy Brasil. Eu também trazendo conteúdos relacionados à área. E uma das coisas que a gente mais fica apreensivo no começo da profissão é justamente no tocante a conteúdo físico. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, mas a gente fica nessa dúvida, mas que livro que eu vou ler? Alguém pode me indicar algum material? E eu trouxe aqui algumas indicações de livro. Alguns livros eu li, outros livros eu tenho, está na minha lista para leitura, mas são livros de profissionais que estão participando, né,
das indicações que eu apontei lá atrás, ou são colaboradores ou são organizadores das obras. Então, eu indico, em primeiro lugar, o direito digital, o direito privado e internet, do Guilherme Magalhães Martins e do João Vitor Rosati, que são os coordenadores. Também indico temas atuais de proteção de dados, coordenado pelo Felipe Palhares, que inclusive, por exemplo, que tem a indicação, né? Um dos autores é o próprio Marcelo Trejo, tem o Marcelo Leonardi, também é um excelente nome de grandes homens de direito digital no Brasil e no mundo. Memórias que se vendem na internet, que foi meu primeiro livro de direito digital, né? Inclusive retomando aquela pesquisa que o Caio apontou, como que é direito ao esquecimento, como que funciona, como que funciona a questão de memória na internet, nossa, que memória coletiva. Então esse livro é um livro que eu indico muito introdutório para o tema, né? Excelente livro do Sérgio Branco. Também tem o livro do Bruno Terra de Moraes, né, do Anderson da Chiara, de Direito e Mídia, Tecnologia e Liberdade de Expressão. Esse livro, particularmente, eu utilizo principalmente em questões de trabalho mesmo, que é um assunto recorrente na minha atuação profissional. Então, a gente precisa se perguntar, né, como que funciona a liberdade de expressão agora no mundo virtual. Diferentes discursos de ódio para liberdade de expressão, um muda um outro, internet mesmo terra sem lei, eu posso ser processado por um tweet, por conta de um meme, né? Ou de repente uma matéria foi ao ar, eu posso processar a emissora, não posso, o que vai diferenciar a existência de um dano ou não? Então, são artigos provocativos, né, sobre mídia e direito digital, eu digo bastante. Justiça Digital, da Isabela Ferrari, que nem comentei com vocês, ela é juíza, e realmente ela aborda muito a respeito da transformação digital no outro lado do balcão. Para quem não está habituado, estava habituado no dia a dia profissional do advogado, a gente ia até o fórum, hoje com os balcões virtuais acaba mudando um pouquinho. A gente ia ao fórum pedindo o processo, ou ia lá despachar, presencial. Então, a expressão do outro lado do balcão é justamente a visão dos servidores públicos, né? Então, existem locais hoje que estão estudando a aplicação de inteligência artificial para lavar sentenças, para lavar decisões, né? Utilizar a inteligência virtual para poder fazer o levantamento de dados sobre como a turma está decidindo, qual que é o entendimento atual daquela determinado órgão, né? Então, realmente é muito interessante, porque a doutora Isabela, ela não foca apenas no Brasil, mas ela dá uma realidade mundial, uma pesquisa mundial. O livro, né, do Diogo Reis, Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito, o coordenador, é um dos livros que eu indico bastante, comecei a ler no ano passado sobre o tema, e é um assunto que envolve, né? Tem toda aquela questão do You Are Fake News, tudo é fake news necessariamente é mentira, ou pode ser uma verdade tirada fora de contexto. Então, para quem se interessa sobre o tema, indico o excelente livro do Diogo Reis. E não podia deixar de indicar o livro do Caio Sérgio de Oliveira, a tese de mestrado dele, compilado no livro, que é Eliminação, Desinfectação e Esquecimento na Internet. Então, tem forte conexão com o livro Sérgio Branco, do conteúdo do Carlos Afonso. Então, realmente, para a gente entender o que é desinfecção de conteúdo, como que isso está vinculado aos tribunais. Então, realmente, é um ponto bacana para a gente voltar numa parte mais prática de direito digital. A exposição seguiu nessa linha. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer que eu volte a algum tema para poder apontar melhor, mas desde já eu agradeço, eu coloco à disposição para a gente conversar tanto aqui nesse webinar, quanto nas minhas redes sociais, estou à disposição no Instagram e no LinkedIn, @heliotomba, para a gente poder perpetuar o consumo e o interesse em direito digital. Só assim a gente pode buscar a construção de uma sociedade mais justa e perfeita, para que a gente busque realmente a justiça a qual todos sonhamos. Muito obrigado.
Perfeito, doutor Hélio. Muito obrigada. Doutor Hélio, tem uma colocação aqui no Face da doutora Gabriela Afonso. E ela diz assim: fui aprovada no exame 32 agora da OAB. Confesso que estou um pouco perdida. Aí eu lhe pergunto: vamos avisar para ela que isso é normal? Ela vai sentir essa sensação mesmo? E qual a sua sugestão para ela? Bom, Gabriela, boa noite, tudo bem? Gabriela, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. Gabriela, é totalmente normal. A gente fica sem chão, porque parece que todo mundo já está encaminhado, né? Nossa, o pessoal já está no estágio, já engatilhou uma efetivação no escritório, ou caramba, eu faço o quê? Concurso, eu estudo para a prova da magistratura, mas eu preciso da minha experiência prática, não, vou tirar um ano sabático, o que vai acontecer? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar a mensalidade da OAB, né? O que vai acontecer? Então, assim, Gabriela, é normal. Infelizmente, a gente passa por isso, mas faz parte do nosso crescimento. Como eu pontuei lá no começo, a gente precisa... É natural a gente buscar pessoas que estão na mesma situação. Eu indico, né, eu até acabei, desculpa, acabei não mencionando no início, a minha participação na Comissão do Jovem Advogado de Itu. Então, eu fui membro por alguns anos e é muito legal, Gabriela, porque a gente encontra pessoas que, se não estão agora passando pela mesma situação, pessoas que passaram há pouco tempo. Assim, a gente cria muita expectativa, né? Nossa, mas, eu tô com 22 anos, não sou milionário ainda. Nossa, não estou conseguindo dar voltinha com o meu carro 0 km. Ou, nossa, não estou conseguindo comprar a minha casa, comprar o meu apartamento. Então, assim, às vezes a gente é apontado para o mercado nesse sentido. Tem algumas pessoas que conseguem, nossa, parabéns para elas, né? Muito sucesso. A gente não deseja mal de ninguém, não. Mas a gente tem que focar na nossa própria trajetória. Então, eu indico que você procure a Comissão Jovem Advogado da sua sucessão. Eu não sei se você é daqui de Santo André ou não. Praticamente eu não sou de Santo André, eu sou de Itu. Eu segui minha sucessão para cá. Mas o primeiro contato é a OAB. A gente procurar, eu indico, né, para a gente procurar como fazer essa ligação. Nossa, vai ter dúvida de como recolher guia, se recolhe em dobro, se não recolhe, onde criar o site. Nossa, mas vai ter um site específico, não sei se posso comentar ou não, mas tem um site específico que, olha, é uma maravilha. Você clica lá em apoio ao advogado e já clica todos os links, valores de cursos, uma mão na roda. Então, assim, a gente fica nervoso. E caramba, é tão mais prático, é tão mais fácil direito sentado na cadeira da faculdade. É tão divertido falar sobre a ação de divórcio no caderno de prática, até a gente pegar uma ação de divórcio na prática. Então, assim, como isso mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. Embora a gente tenha tomar todos os cuidados para não se envolver com o caso, mas, nossa, uma ação de cobrança, uma ação de execução, estou pelo exequente, estou pelo executado, e agora eu estou fazendo embargos monitórios, qual a diferença entre uma ação de cobrança, execução e ação monitória? Caramba, o chefe prescreveu, o que acontece? Então, a gente precisa entender, respirar fundo e enxergar que a gente tem o nosso tempo. Então, o que eu aconselho você a buscar a sua sucessão para participação, converse com o pessoal na sua sala, né? De repente, o grupo de amigos de faculdade não é só para as festas da faculdade, para cervejada, o centro acadêmico, a diretoria acadêmica também serve para isso, né? Olha só, existe uma outra função do centro acadêmico. Eu sou suspeito de fazer acadêmico, porque eu fui centro acadêmico por um bom tempo. A gente precisa parar de entender que a turma da faculdade é só para festa, são só as lembranças de diversão. Também é o pessoal que está do nosso lado na atuação. Então, converse com seus colegas de faculdade, procure atualizar seu currículo, dá uma olhadinha no seu perfil no LinkedIn. Você quer montar seu escritório próprio ou você quer trabalhar como associada? Então, todas essas questões você pode criar e resolver um grupo de pessoas. Né? Você pode procurar, de repente, algum auxílio de pessoas próximas, uma advogada ou advogado que você confie mais, que você tem contato, para tentar enxergar. Mas, assim, é normal
a gente procurar o interruptor para acender a luz e dar os nossos primeiros passos de advocacia. Tá bem? Espero que tenha respondido sua dúvida. Se não tiver respondido integralmente, estou aqui à disposição também. Perfeito, perfeito. Eu vou passar a palavra para o Dr. Wagner Iene, que ele é presidente da Comissão de Direito Digital aqui da OAB Santo André. Nós gostaríamos de lhe ouvir também, Dr. Wagner. Seu microfone. Obrigado. Doutor Hélio, parabéns, viu? O senhor colocou com muita perspicácia aí quais são, talvez, os primeiros passos que o advogado deve trilhar para se aproximar dessa área do direito digital. É importante dizer que, a partir provavelmente do ano que vem, dos próximos anos, eu não sei exatamente de quando, mas uma resolução do MEC, eu até anotei o número, a resolução 2, de 19 de abril de 2021, inclui o direito digital como disciplina obrigatória nos cursos de direito, né? Então, eu acho que vai começar a ficar mais fácil trilhar esse caminho para se aproximar da prática que envolve o direito digital. A gente vai ter, na minha opinião, um desenvolvimento acelerado, inclusive, de conteúdo, né, já que nós teremos isso como disciplina. Eu gostaria também de adicionar à lista de recomendações dos livros que o senhor acabou de fazer, para aqueles advogados que estão mais perto do direito penal. O Dr. Spencer Todd Siedel tem um livro muito bom, que é um curso de direito penal informático, que trata da parte geral e da parte especial do direito penal. Então, para aqueles que querem se especializar olhando para uma área X do direito, sem dúvida também vão encontrar nessa obra assim, um texto muito completo, uma obra bastante completa que vale a pena observar. A gente realmente percebe, né, no dia a dia, cada vez mais se fala da prática do direito envolvendo questões digitais, né? Então, a gente vê o reflexo disso em todas as áreas, e o direito digital passa, então, a reunir informações que são pertinentes a várias outras áreas do direito, como o senhor muito bem colocou. E também, como o senhor muito bem colocou, a OAB é uma porta de entrada por meio das suas comissões temáticas. As comissões temáticas desenvolvem conteúdo, trocam conhecimento entre eles, entre o mercado e com outros profissionais da OAB e profissionais que não são do direito também, né? Elas envolvem pessoas de outras áreas, né? Na comissão aqui de Santo André, nós temos vários membros que são da área de tecnologia da informação e que trazem valiosas colaborações. Então, não é um caminho fácil de atuar especificamente nessa área. O começo talvez seja um pouco mais difícil, mas é uma questão de persistir, né? Buscar as indicações que o senhor já fez, buscar as comissões temáticas, porque é um caminho que desenvolve conhecimento, e estudar, né? Eu acho que a mágica é essa. A gente, às vezes, encontra uma dificuldade tão grande num determinado tema, mas na medida que ele começa a ser pesquisado, e hoje em dia a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Porque com o advento da internet ficou muito mais fácil procurar conteúdo. Então, é uma questão de dedicação, de pesquisa, e o aprendizado ele vai acontecendo, a especialização vai acontecendo, e daí, com calma, vão surgindo as oportunidades de trabalho, e eu acho que esse é um caminho que constrói um futuro seguro, né? Se especializa, atua numa área com bastante conhecimento, e a repercussão dos bons trabalhos vai naturalmente trazendo outros, né? Então é isso. E lembrando que na prática do direito, como o senhor bem colocou, o processo judicial eletrônico trouxe profundas transformações no cotidiano do advogado. As práticas de jurimetria, que vão permitir analisar o comportamento aí das decisões, enfim, entender melhor para onde o processo pode caminhar, né? Também passam a ser um elemento indispensável para os advogados, na medida que isso vai começando a ficar acessível.
né, a utilização do certificado digital, a virtualização de documentos e por aí vai. A gente vive um mundo em transformação e agora nós estamos vivendo uma transformação mais profunda, né, com essa inclusão da digitalização. Essas são algumas considerações. Eu realmente gostei muito das colocações que o senhor fez. Eu tenho certeza que a doutora Isabela acertou no convite, que o senhor realmente trouxe uma grande colaboração para todos que nos assistem. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Wagner. Doutor Hélio, tem mais 2 perguntas aqui, da doutora Graziella. Ela pergunta assim, eu acho que o doutor Wagner já respondeu um pouco da pergunta dela. Como se inserir no grupo de estudos para ajudar no início da advocacia? Bom, antes de responder a sua pergunta, Graziella, preciso só fazer um comentário que o Dr. Wagner apontou. Excelente sua colocação, doutor. A gente entender que a evolução ela não é singular, a evolução não é individual. Assim, existe aquela frase, né, que fala, bom, o homem não é uma ilha em si mesmo, a gente vê cada vez mais o mundo conectado. E por que não a evolução do trabalho seja conectada? E aí, Graziella, já entro na sua resposta. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu questionamento. E o ponto é como que eu crio coragem para conversar com um grupo de jovens advogados, ou como isso pode me ajudar? Bom, no meu caso, me ajudou a procurar como que eu distribuía uma ação no TJ. TJ Paraná, que se chama chamado ProJude. Assim, meu Deus do céu, tem um sistema além desse que está acontecendo. Então, assim, eu que vim de trabalho, sabe, usar o PJE, o ESAG, agora o ProJude, gente, o que é isso aqui? TJ Rio de Janeiro, então, eles falam, nossa, já assusta, já que a diferença é gritante. Mas a gente pergunta, Graziella, no geral, né? Olha, eu estou com uma dúvida em como recolher custas. Nossa, tenho que recolher as custas de procuração aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo? Nossa, como que eu faço para atualizar o valor de um cálculo? O que é índice IGPM? O que é índice do Tribunal de Justiça? Como que eu vou fazer? Nossa, só dá para fazer a planilha no Excel ou dá para fazer em outros sites? Tem algum programinha que pode me ajudar? Eu sou do time Excel, né? Sou do time pacote Office raiz aqui, que realmente é mais tranquilo, dá mais vontade de fazer o plano de cálculo. Dá até para relaxar. Depois de um resto, um plano de cálculo é sempre uma boa pedida. Mas, assim, a gente... o grupo de estudos, ele nos ajuda, nos dá um norte para entender, para estimular a procurar matéria, e as comissões, elas também nos ajudam a enxergar como as pessoas estão atuando. Então, poxa, vamos imaginar que você gosta mais de direito civil ou direito penal. Aliás, excelente indicação, Dr. Wagner. Inclusive, o Dr. Spencer ia fazer um evento com a gente no Digital Rights, ele acabou não batendo a agenda. A gente fala de cyberstalking. Vamos supor que você, Graziella, tem um colega que atua em direito penal, uma colega que atua em direito penal. E está rolando um caso, né, acontecendo uma situação que envolva cyberstalking. Nossa, mas envolve direito digital. Como que está acontecendo? Claro, guardando o sigilo das partes e dos advogados, mas entendendo, nossa, como que eu posso enxergar? Quais são os meios de prova que estão sendo apontados? Pode tirar print de WhatsApp, ou certificado digital, vale, eu tenho que fazer uma ata notarial, não tenho, o que acontece? Então, quando a gente se une num grupo e facilmente ali constrói, né, as pontes entre as pessoas, seja através de amizade, seja através de contato profissional mesmo, a gente busca enxergar no outro, não que a grama é mais verde, mas sim como eu posso me inspirar, né? Como eu posso enxergar uma forma diferente de atuação, usar uma lente diferente da que eu vejo, né? Então, a gente fazendo parte de um grupo, a gente pode tirar dos nossos próprios processos, ou, caramba, eu estudei um caso no grupo de estudos e calhou de precisar usar em um processo particular. Ou, nossa, eu vi uma indicação de um livro numa palestra, num evento,
E eu lembrei de um colega meu que estava procurando sobre o tema. Nossa, acho que vai gostar, ela vai gostar. Então, a gente se portar mais abertamente às possibilidades e oportunidades. Então, é muito simples para entrar, ou não, olá. O bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do seu nível de formalidade. Mas, da mesma forma como existe alguém para bater na porta, existe alguém para abri-la, para estender a mão. Então, com certeza, quem está na OAB sempre vai estender a mão. É um trabalho voluntário, a gente não ganha nada para estar aqui, ninguém recebe nada de Pix, né? A gente não recebe nenhum pagamento. A gente dedica pura e simplesmente em nome da construção coletiva, né? Da nossa dedicação, porque alguém lá atrás estendeu a mão para a gente. Então, é uma forma de retribuir, tá? E eu ia comentar sobre o Digital Rights aqui. Que, se eu não comentar sobre o Digital Rights, eu ia tomar uma puxada de orelha no grupo depois. Mas, até comentando, Gazela, buscar outras entidades que também atuem na área. O Digital Rights é uma Digital Rights Association, está no mercado há quase 10 anos. É um grupo formado tanto por advogados quanto pessoas que também não são da área do direito, não são da área jurídica, e busca realmente expandir o conhecimento digital. Então, por exemplo, no Digital Rights, a gente faz os encontros de direito digital, os EDDs, são mensais. A gente já falou sobre herança digital, o caso mais notório recente é o caso do Google. Falamos sobre mulheres na internet, de machismo na internet, inclusive a doutora Isabela foi uma das expositoras. Nós falamos ontem sobre a utilização indevida de imagens de influenciadores digitais nas redes sociais, citando, por exemplo, o caso da Nativosa. Nós já tivemos um EDD sobre cyberstalking, sobre sharing, a exposição das crianças e adolescentes na internet. Então, olha só, o direito digital envolveu o direito penal, envolveu fashion law, envolveu o direito de família, direito de sucessões, envolve direito civil como um todo, né? Questão de dano, indenizatório, o fato não é dano moral, não é, como que eu posso enxergar? Então, a gente buscar esse contato. Eu indico, né? E aí, com toda a suspeição aí que me cabe, o Digital Rights, para a gente poder criar uma rede de contato. Vai ter artigo, vai ter, inclusive, a gente escreveu um artigo há exatos 1 ano, exatos 2 meses, né? A doutora Isabela e eu, sobre a monetização de Close Friends. Né? Há 1 ano a gente estava discutindo esse tema, que já é uma realidade agora. Né? Como que a gente vai colocar uma cláusula contratual? Imagina, chega um cliente, que é influenciador digital, e gostaria de monetizar o Close Friends. Quais são as sugestões, quais são as dicas, os apontamentos, os riscos disso? Então, isso dificilmente a gente vai encontrar uma doutrina que a gente usava na faculdade. Né? Na verdade, eu defendo a ideia que a gente encontra boa parte sim. As coisas elas só mudam de roupa, mas a essência é mantida. Né? Mas, então, eu indico Digital Rights, por exemplo, também com a colaboração. Ela ainda pergunta, doutor Hélio, o Visual Law será o futuro do mundo jurídico? Realmente ele será implantado? Bom, excelente pergunta. Tá na moda, né? O Visual Law tá na moda. Particularmente, eu encontro certa dificuldade em aplicá-lo no meu formato de trabalho. Mas tem alguns colegas que utilizam petições, que utilizam nos contratos, né? Que utilizam nas notificações judiciais. A gente já vê, já viu, né, algumas sentenças que foram prolatadas pelo Visual Law. Né? Aí eu peço gentileza se alguém peço gentileza para alguém me corrigir se eu estiver errado, mas para quem não conhece Visual Law, ele vem da ideia de desburocratizar a informação que está na petição, né, ou no documento, né? Para trazer elementos mais visuais àquele documento, para melhorar a compreensão dele. Eu acho que funciona muito bem quando a gente vai abordar uma geração mais recente, né, que nos chama de cringe, ou até falar cringe já virou cringe. Mas talvez em alguns outros locais de atuação fique um pouco complicado. Mas eu acho também que é questão de tempo. Tá?
eu acho que a gente vai ter nichos de atuação. Então, poxa, aqui eu consigo fazer um contrato diversificado, um contrato mais simples, né? Ninguém falou que Visual é só colocar uma seta vermelha, né? Fazer uns círculos aqui diferentes, tal, fazer apontamentos. Não, as Visual são pequenas alterações também. É tudo que facilita. Tá? Então, eu acho que ele pode sim se tornar paulatinamente a evolução da informação. Se alguém me falasse que eu ia conversar com os últimos 5 contatos do meu WhatsApp por emoji, eu falo, você é brincadeira comigo, né? Às vezes se entende por emoji. São algumas intimações são feitas por WhatsApp. Né? Assim, tem encaminhados por WhatsApp, tem um resumo. A gente vai falar que é impossível que o visual seja futuro. Eu acho muito prepotente e arrogante de quem afirma efetivamente essa questão. Existe campo para isso, existe forma de atuação para isso. Então, eu acho que dá para apostar assim no Visual Law, com certeza, mas para não tomar como única forma de atuação. Nossa, eu só vou focar em Visual Law. Bom, Visual Law é um complemento, é um adicional. A gente tem que focar na nossa atuação de advocacia. O mais importante é a mensagem e o mensageiro. Como a gente vai fazer isso é uma outra história. Mas a gente tem que focar no básico que vai funcionar. Perfeito, doutor Hélio. Doutora Graziela colocou, excelente, muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Isabela para suas considerações finais, doutora Isabela. Realmente, se o Dr. Hélio não falasse do digital rights, eu ia ficar de mal dele. Complementando o que o Dr. Hélio estava falando do Visual Law, é muito importante, eu até falei disso no Digital Rights, alguns meses atrás, é muito, assim, é importante falar do Visual Law, mas também dos limites que o Estatuto da OAB dá para a gente, né? Então, nós temos que ir com calma, né? As outras áreas estão bombando, fazendo contratos pelo Visual Law, mas nós da advocacia temos que respeitar as nossas regras, né, próprias. Então, muita calma nessa hora. Doutora Érica, pela excelente palestra, você sabe, eu sou sua fã, eu falo isso quase todos os dias para você, ele é um excelente presidente para a gente no Digital Rights, ele é um excelente advogado, uma ótima pessoa, sou fã mesmo, e a exposição foi maravilhosa, são minhas expectativas. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a doutora Priscila Kogan, que sempre está aí com a gente, sendo nossa anfitriã. Ela é pau para toda obra mesmo, né, doutora Priscila? A gente tem que agradecer muito a ela. E, doutor Wagner, muito obrigada. Eu sempre aprendo muito com o doutor. Recentemente a gente se falou e eu falei que quando eu estava no primeiro ano da faculdade eu assisti o curso dele de processo eletrônico. Então, eu sou fã também do Dr. Wagner, então, para mim foi uma honra estar aqui junto com vocês essa noite. Muito obrigada. Não tenho dúvida disso. Doutor Hélio, vou passar a palavra para o doutor para suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Priscila, por passar a palavra. Realmente, a gente quer dar uma dica para... Nossa, agora eu não vou lembrar o nome. Quem que fez a primeira pergunta no Facebook? Não me recordo. É a Gabriela. Gabriela, a gente não se acostuma com elogios, viu? Isso aí a gente fica desajeitado, fica sem jeito, porque a grande graça do elogio é porque ele é sincero. Então, quando a gente faz uma exposição, a gente faz o que a gente gosta, né? E quando isso é refletido na outra pessoa, a gente fica feliz, né? Que nós estamos no caminho certo. A gente está fazendo cumprir o nosso objetivo. Então, não perca, Gabriela, o valor dos elogios. Saiba ouvir, né? Também não saiba viver, né, com base no ego, com base só das palmas. Né?
mas saiba entender as suas próprias conquistas e os seus pequenos passos, né? Então, essa é uma outra dica que eu dou. Queria agradecer imensamente a doutora Priscila pela atuação no evento, doutora Isabela pelo convite, doutor Wagner pelas colocações. Foi muito importante, muito gostoso, muito prazeroso estar aqui hoje à noite, no finalzinho de setembro, para conversar com vocês sobre o início na advocacia no direito digital. Queria terminar as minhas colocações com uma frase do Emicida, na música Casa. Ele cita, às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. E é exatamente assim que a gente se sente no começo da advocacia. Caramba, perdi agora a proteção de estar na faculdade. Nossa, antes de trabalhar, mas tudo bem, estou na faculdade. E agora, o sexto ano chegou. E para enxergar as estrelas, o que eu faço? Então, a gente tem que sentar, respirar e olhar para cima que as coisas vão dar certo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado, pessoal do Facebook, pessoal que está aqui no Zoom, todo mundo que mandou as mensagens. Muito obrigado a todo mundo que está participando, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui. Muito obrigado, Graziela. O mundo precisa de mais Hélios, mais Wagners, mais Isabelas. O mundo precisa de gente mais feliz, né? Esse é o grande ponto. A gente quer chegar em casa à noite e sentir um coração leve de amor e de felicidade. É o que a gente busca. Então, esse é o nosso principal objetivo. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje. Obrigado a todo mundo pelo convite. Agradeço imensamente a Associação de Santo André, em nome da doutora Andréa Cartucci, e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, para o que vocês quiserem conversar. Está sempre aqui junto para construir um mundo melhor. Muito obrigado. Bom, eu só tenho que agradecer ao doutor Hélio por ter aceitado o nosso convite, doutor Wagner Iene, doutora Isabela, muito obrigada pela presença. Lembrando que essa palestra ficou gravada, está disponibilizada no Facebook da OAB Santo André e em breve no canal do YouTube da OAB Santo André. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença e deseja a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.